Fala, meus abençoados, tudo bem? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não sei que horas você vai ver esse vídeo. E o tema de hoje é um tema meio polêmico e muito delicado. Essa eu acho que é a palavra, delicado. O tema de hoje é pornografia. Pornografia, sexo, coisas desse gênero. E a gente quer trazer algumas palavras sobre isso para vocês, porque é um tema que muita gente que está entrando hoje na fé, que já foi do mundo, a gente brinca, né? Que já provou de coisas que eram para deixar pro casamento, tem certa dificuldade, e isso me boto também no meio aí como alguém que está aprendendo a lidar com isso. Então esse é o assunto que a gente quer trazer aqui para vocês, que a gente quer compartilhar aprendizados dessa vida e de como isso tem sido importante, certo, Pablo? Certo, cara. Acho que é um tema muito pertinente nos dias de hoje, né? Na verdade, cara, graças a Deus, cada vez mais vem crescendo o número de conteúdos que tem sobre isso, né? Por exemplo, no Instagram tem os conteúdos sobre isso, a maioria deles em inglês, mas tem um canal no YouTube também em inglês, de uma doutora também, psicóloga, que fala sobre várias coisas, como que afeta o cérebro e tal. E, cara, eu sei que dizem que o mal do século é a depressão, né? Que a gente tem esse problema no século. Cara, mas provavelmente a causa desse mal do século deve ser a pornografia, porque uma das coisas que desencadeia é isso. E, Sim. cara, tornou-se tão normal, tão banal, tão comum, E tão de fácil acesso, eu acho. que virou algo muito disfarçado, né? Algo disfarçado na nossa sociedade, né? E ainda o vício disso, o problema com isso, ele é disfarçado. Porque, cara, tu vê um viciado de cocaína, tu sabe que ele é viciado em cocaína. Ele tá travadão, ele tá zoado, tá vendendo as coisas de casa pra comprar droga, mas o viciado em pornografia Tu não vê? normal, mano, é uma Ele pessoa não normal. fala. E aquilo, e é como eu falei, o acesso hoje está muito mais fácil. Por exemplo, eu sei comentar da época do meu pai, da época dos meus avós, que era às vezes em revista. Tinha revista ainda, pô, era um trabalho, não tinha internet, então tu só ia por ali e às vezes tu nem tinha essa informação. Hoje, qualquer pessoa com celular, qualquer pessoa com acesso à internet consegue ver isso. Muitas vezes crianças, e até isso entra depois num outro assunto, que é aquela identidade de gênero. Hoje muitas crianças elas ficam confusas pela quantidade de conteúdo que elas consomem, que elas têm acesso hoje. E pornografia, como o Pablo falou, ela não é aquele vício que escancara. Por exemplo, o vício do cigarro. Cara, de 5 em 5 minutos tu vê a pessoa fumando. Tu sabe que ela é fumante. Tu vê a pessoa bebendo. Tu vê o pessoal ali na rua, tá sem bebendo, tá com cheiro de cachaça. Mas o vício da pornografia a pessoa não vê. Porque normalmente ela faz em casa, ela faz sozinha, ela faz com o celular. Então, cara, uma das primeiras coisas que eu falo é cuidado com o conteúdo que tu consome e principalmente cuidado com quem você anda, porque isso vai te influenciar. Isso vai mudar a química do seu cérebro, isso vai mudar aquilo que tu pensa, vai mudar os teus estímulos. Então, isso é muito importante. Acho que a principal dica seria cuidado com os conteúdos que você consome. Principalmente, cara, Instagram, que a gente passa muito tempo, principalmente agora que está na era digital, que muita gente trabalha com a internet, fica ali e às vezes consome conteúdo. Então, aquilo, tanto sites quanto o Instagram, quanto o Twitter, é de muito fácil acesso. Então, cuida, se policia sobre isso. Cara, Instagram é um bagulho complicado. Uma parada que eu ia falar, mano, é que é mais um. Não é sobre só a pornografia, né? Mas sobre aquilo que a gente vive hoje, né? Essa era tecnológica, tudo a gente é bombardeado de estímulo. Tudo tem estímulo pra tudo quanto é lado, cara. Exato. TikTok é um bagulho ridículo, os shorts do YouTube é um bagulho ridículo. Tudo aquilo é muito estímulo pro teu cérebro, então tu fica muito desregulado, né? A gente não foi feito, não evoluiu ou não foi feito para essa maneira. A gente não chegou aqui a esse ponto preparado para isso. Foi algo muito abrupto, né? A tecnologia ela sempre cresceu de maneira muito abrupta. E esse salto para esse conteúdo assim, muito de fácil acesso, para esse conteúdo de bombardeamento de sensorial muito forte, né? Porque tu falou ali da revista. Pô, mas a revista é uma foto por página, tá ligado? Uma pessoa por página, às vezes não tá nem transando, é só uma mulher pelada, né? Já a pornografia, tu abre ali a tela, tá cheia Não, e de, outra de coisa, conteúdo tu pornográfico. escolhe, às vezes eu sei que tem conteúdo de família, com bicho, com duas mulheres, com um monte de coisa que lá Uhum. atrás não tinha. Isso todo mundo tem acesso. Então isso tem que tomar muito cuidado. E é que nem tu falou, veio de forma tão abrupta que a gente não sabe como lidar com isso. Aí depois que a gente cai, a gente não sabe, cara, como eu arrumo isso. Porque não sei se vocês sabem, mas essa questão da pornografia, de ver um vídeo, de ver fotos ali e tudo mais, demora em torno de 6 meses para a química do teu cérebro voltar ao normal. Por quê?
Ele precisa daquele estímulo rápido. Ele precisa, cara, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Então, sim, imagina, tu viu um vídeo e demora 6 meses. Imagina, é 6 meses, meio que pra te limpar a tua cabeça daquela droga. Aquilo ali é uma droga, cara. Aquilo ali te vicia. Te vicia Definitivamente. total. Muda muita coisa na química do cérebro, né? Pô, esse canal ali que eu falei, que tem da psicóloga, né? Que ela até oferece tratamento, né? Mas é só pra quem sabe inglês. Que ela sempre tá falando ali sobre como, em inglês é rewire, né? Mas é reorganizar ou recabear o seu cérebro. É que você mudar as conexões do seu cérebro para você voltar ao normal. O que acontece é que o que eu falo pro pessoal é que assim, cara, o ser humano, por incrível que pareça, a gente é uma máquina muito bem construída. Nosso cérebro é uma máquina muito bem construída. Ele funciona de forma semelhante a muitas máquinas que a gente criou, né? Que, cara, tem substâncias para determinadas funções ou determinadas funções exercem tais coisas. E nosso cérebro, ele tem uma coisa que chama neuroplasticidade. Ele se adapta com aquilo que você faz, né? Com aquilo que você Uhum. vem. E também tudo que a gente faz, que é prazeroso pra gente, libera um composto que o cérebro usa pra identificar ou fazer você querer essas coisas que são prazerosas na sua Claro que vida. sim. Que uma delas é, pô, cara, trabalhar, estudar, tudo isso devia te dar prazer. Mas se você já tem o cérebro todo zoado da pornografia, que ela vai dar esse hormônio, essa quantidade dessa substância em um nível tão alto que vai pegar o teu receptor, que é aquilo que identifica aquele hormônio, e vai desregular ele totalmente. Sim. Então aquilo que pra ti era banal, que era pra ser prazeroso, nunca mais vai ser. Vai ser ruim. Aí, cara, você não vai querer mais buscar as coisas que eram simples. Você não vai querer arrumar teu quarto, você não vai querer lavar uma louça, você não vai querer estudar. Você vai querer só caçar aquilo que te dá um prazer tão grande, porque você precisa do mesmo nível de prazer para estimular o teu cérebro. Claro que é. E é um bombardeamento muito grande dessa substância quando a pornografia. É claro. Ah, mas por que que meu cérebro procura isso? Cara, teu cérebro é uma máquina feita para se reproduzir, né? Então aquilo que está vendo ali seria para reprodução, mas não é do jeito que você veria numa reprodução. Uma das Sim. coisas que acontece muito por causa da pornografia é uma educação sexual da criança e adolescente, ou de quem vê, muito ruim. As pessoas não tratam as mulheres mais bem, tratam como objeto. Não sabem como é a relação sexual, não sabem, né? Vamos aqui um pouquinho mais falando rasgado, né? A gente, cara, quem já fez sabe que não é simplesmente sair colocando as coisas pra dentro, né? Não. Cara, você tem que, pô, tem um momento ali com a tua mulher, você tem um esquenta, vamos dizer assim. E outra coisa, eles banalizaram o É, casamento. sim, tudo Banalizou o isso. casamento. Por quê? Tu tem acesso a qualquer mulher. O que o Pablo falou é muito coerente, assim. E para vocês entenderem, o nosso neurônio, quanto mais a gente utiliza aquela ferramenta, por exemplo, quanto mais a gente tem acesso à pornografia, mais aquela ligação do teu cérebro ela se fortalece. Então chega uma hora que fica cada vez mais difícil, e é como ele falou, você está estimulando tanto uma área e está tendo um resultado obtido, uma energia desprendida e um retorno tão forte e tão rápido que tu perde tesão de fazer o básico, de levantar da tua cama, de trabalhar, de jogar uma bola, de cuidar do teu corpo. Por quê? Tu quer aquela recompensa rápida, botar um site ali no Google. Então, cara, a pornografia hoje ela vai mexer com todas as áreas da tua vida. Todas. Teu relacionamento com a tua família, teu relacionamento contigo, pra te se conhecer. Cara, tu fica sem energia. Ele vai reduzir a tua produtividade do teu trabalho. Se tu treina, se tu é um atleta, ele vai produzir sim a tua capacidade de te entregar e daquilo que o teu corpo pode se comprometer com aquele exercício. Então, cara, a gente fala desse assunto, a gente fala até um pouco mais rasgado, mas é um assunto muito sério. E que tem gente que chega num nível que precisa de fato procurar, que nem tu falou, um tratamento, uma pessoa especializada naquele assunto. Cara, e é uma coisa realmente complicada disso aí. Até acho que dá pra deixar indicado, né? Existe um livro, um web livro, digamos assim, que chama The Easy Peasy Method, ou em português, o Método Fácil. Que é um livro que basicamente foi uma transcrição de um livro que foi muito famoso para se livrar de cigarro. Só que eles transcreveram esse livro para pornografia. Então, ele explica tudo o que acontece no teu cérebro, por que que você tem aqueles comportamentos e por que que aquilo acontece. Ah, mas saber não vai ajudar. Aí que tá. O próprio livro diz que a maioria das pessoas que conseguem ler e entender o livro até o final larga o vício. Né? Claro que, cara, não é uma jornada fácil, né? Ler e entender aquilo ali não é tão tranquilo. Né? Eu comecei a ler já esse livro, achei muito bom, tem bastante coisa legal lá.
Ele te ensina muita coisa. Tu entende, por que que tu se comporta de tal maneira. Por que que teu cérebro começa a tentar Porque o que acontece? A pessoa que já está presa naquilo, a primeira das coisas que ela precisa saber, que ela precisa entender que ela tem um problema. O maior erro que a gente tem, que existe da pornografia hoje em dia, é que as pessoas não acham que é um problema. Elas não acham que ela tem um problema. Que tá sob controle. Isso, se você não acha que você tem um problema, você não quer se livrar dele. Só que daí quando você for querer se livrar, já tá tarde demais. Nunca fique tarde demais, vai ficar muito difícil, né? Mas é que a ligação tá tão forte que se torna cada vez mais difícil. Eu posso dar até um exemplo, cara. Por exemplo, uma coisa que eu já fiz na vida foi um jejum de YouTube. E eu uso muito o YouTube, né? Uhum. Cara, e o John também, já falou que não sabe, o John é o nosso líder na igreja, mas enfim. Que ele teve o mesmo comportamento. Ele tava no jejum, cara, e quando ele tava meio que sem nada pra fazer, ele, sem pensar, abriu uma guia e abriu o YouTube. Eu também faço isso. Se eu tô de jejum no YouTube, eu faço a mesma coisa. Porque é automático. É porque aquele caminho no meu cérebro, ele tá muito reforçado. Eu faço muito isso. Exato. Então, cara, o mesmo vai acontecer com a pornografia. Se tu faz muito aquilo, se tem muita oportunidade de fazer aquilo e tu faz aquilo direto, mano, infelizmente, vai ser mais difícil isso aí. Claro que vai. Claro que vai ser muito mais difícil. E isso fica até uma coisa que eu tinha anotado para falar para vocês, é parar de alimentar aquilo que te separa de Deus. Então para de alimentar na tua cabeça, para de alimentar de às vezes tu se colocar em situações de risco. Se tu sabe que, cara, tu vai ficar sozinho, tu pode errar, cara, assume um compromisso na igreja, vai correr. Natan, no início é difícil, claro que é, mas tudo tem um início, tu precisa começar. Por exemplo, dar um exemplo, uma brincadeira, um exemplo que eu já ouvi e vou repassar para vocês. Pense em uma mata fechada e tu sabe que no final daquela mata tem um tesouro e tu tem uma faca na mão. Primeira vez que tu vai ser muito difícil tu chegar lá no tesouro, naquela recompensa. Vai ser muito difícil. Tu vai uma vez, cara, tu vai se arranhar, tu vai se machucar, mas tu chegou no tesouro. Na segunda vez vai estar muito mais fácil, por quê? Porque tu já tem um caminho. É isso que a gente fala. Cada vez que tu for, vai estar cada vez mais fácil, por quê? Porque tu vai limpando o terreno, tu vai fortalecendo os laços. Só que, conforme tu vai parando, aquela mata, ela vai aumentando, ela vai crescendo e se torna cada vez mais difícil. Só que tu precisa passar por esse tempo de tu ficar longe para que tu consiga se limpar. Então imagina, o teu cérebro demora em torno de 6 meses. Cara, o ideal é tu ficar mais do que 6 meses para te conseguir se fortalecer. E se fortalece também com jejum, que nem o Pablo falou, com oração. E cara, procurando ajuda, às vezes não de um psicólogo ou de alguém da área, mas do teu líder. Porque aquilo que a gente precisa, eu tava até comentando com o Pablo, às vezes é só botar pra fora. Tipo assim, pô, errei, tô com essa questão, cara, o que tem pra me falar? Tu já lidou com isso? Como é que tu lidou? Como é que tu passou? Porque a gente comenta, né? Todo mundo tem os seus problemas. E ninguém tá aqui pra te julgar, mas sim pra conversar contigo e te entender, porque, cara, todo mundo já passou por isso. Ou passou por algum outro problema. A palavra de Deus ainda diz, eu acho que no livro de Tiago, que tu confessas o teu pecado pro teu irmão e assim tu serás curado, né? Que ela disse sobre isso. Cara, justamente o ato de desabafar, né, que o pessoal faz muitas vezes, às vezes não é saudável para quem tem ouvido, dependendo de como você desabafa, mas a maioria das vezes é saudável para você, só que você tem que saber fazer, né? Você tem que aprender a abrir seu coração. Uma coisa que eu falo, né, pros meus discípulos, que, cara, a gente que é homem, né, aqui no canal você tem homem, né, não assistindo, mas a gente que tá falando, a gente é educado desde criança a não abrir o seu coração, não Sim. abrir os seus problemas, a ser forte. Então acontece que a gente não fala, mano. Quando a gente tem problema, a gente não fala, a gente mantém pra gente, né? Cara, eu vejo muito diferente nas meninas. Porque elas têm as amigas. A amizade masculina ela é muito diferente da amizade feminina. Com Se você certeza. reparar. As meninas elas são mais de compartilhar aquilo que as afligem, né? Ou aquilo da pessoa que estão gostando. A gente que é homem, a gente não faz isso. Eu também já tomei patada pra fazer isso. Tipo assim, ó. Não por compartilhar aquilo que eu tava sofrendo. Uma vez, um bagulho que eu fiz foi compartilhar uma pessoa que eu gostava. Só que, pô, eu não tinha a, a audácia, né? Nem a vontade de falar pra pessoa, né? Sim. Aí meu amigo querendo ajudar, entre muitas aspas, contou pra ela. E deu mó BO, entendeu? Não foi legal. Tanto que eu lembro disso até hoje. Foi marcante. Tem algumas. Foi marcante. Tem algumas coisas, cara, que a gente aprende e a gente deveria desaprender. A gente tem que aprender a compartilhar aquilo que nos aflige com os outros. Pra gente possa crescer. E Claro. eles possam crescer também. Porque, querendo ou não, a pessoa pode crescer com o teu erro, né? Sim, é aquilo, né? Se a gente se colocar no lugar de aprendiz, a gente aprende com todo mundo. E principalmente aquilo que o Pablo falou.
principalmente os homens, mas isso também vale para as mulheres, precisa aprender a se abrir. Só que precisa ter o cuidado para quem você está se abrindo, né? E ter ouvidos para entender aquilo que a pessoa vai te falar. Tem até um versículo, e isso é importante porque está na palavra, que é Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, fortalece cada vez mais o espírito. Sim. Até perdi um pouco o fio da meada com o seu versículo aí, mas você estava falando ali das meninas ali sobre a questão De do se contar. abrir, né? Aham. Do se contar e da pornografia. Uma coisa, cara, que a gente até passa batido, né, nessa parada, é que pior que hoje em dia, não tá sendo só homem que tá caindo nessa parada, muita mulher tá caindo nisso também. Sim. E a gente tem essa impressão de que é só nós e tal. Cara, sabe o que eu vi? Eu vi um Twitter da artista, da Billie Eilish, falando, uma Uhum. tweetada, falando que a pornografia é nociva, que ela caiu sobre aquilo. Então, cara, a coisa tá tão feia, mano, tá todo mundo caindo nessa merda, né? E cada vez tá ficando mais fácil. Mano, uma coisa que dá raiva por exemplo, Instagram, TikTok, Shorts do YouTube. Eu já vi de Shorts do YouTube várias propagandas de tipo assim, ó. Geralmente é uma mulher quase seminua ali, aí tu vê o link, o primeiro link é um link de OF, é um link de privacy. Perfil do Instagram, tu vê, menina bonitinha, tu abre, tem privacy. Tudo isso, sabe? Então, assim, cara, pra onde é que tu ande, pra onde é que tu vá, tá te perseguindo o negócio. Por isso que a palavra diz, né? Vigiar e orar. Cara, é impressionante, cara. Assim, o inimigo, ele tá pronto pra te roubar. Exato, e o inimigo, ele tá ali, se tu der uma brecha, se tu olhar pro lado, por isso que, cara, busca na palavra, por favor, pelo amor de Deus, busca na palavra para te se fortalecer, para que tu não caia nisso, para que tu tenha pensamentos puros e que tu deixe essa parte do relacionamento afetivo que eu digo do sexo, de transar, para tua esposa, para o teu marido, porque é isso que Deus quer. Deus fala que tu se une quando tu transa com a pessoa e que tu possa fazer isso com o teu marido, com a tua esposa, e que até lá tu aproveite para te se conhecer e para te se desenvolver em Cristo, porque, cara, pornografia é uma doença. E é que nem o Paulo falou, tá pegando tanto homens quanto mulheres. Claro que homens pegou muito mais, porque o homem normalmente ele tem mais essa busca. E o Pablo até comentou, a gente precisa aprender a se abrir. Ele falou ali, a gente tem essa questão de ser forte. O homem precisa ser forte. A gente não está falando do que não precisa, mas que o homem precisa também aprender a se abrir para que ele cuide das coisas do coração. Cara, mas é que, tipo assim, não é questão de não precisar, né? É que o pessoal confunde ser forte com outras coisas, né? Sim. Te abrir, falar daquilo que te aflige, daquilo que te torna fraco, não te torna. Aquilo que te machuca, né? Não aquilo que te Não se torna torna fraco. mais fraco. Não te torna mais fraco. Aquilo não te diminui. Né? Aquilo, na verdade, cara, eu acho que até te torna forte. Porque daí tu tem a capacidade, tu tem a cara pra dar a tapa, pra tu compartilhar aquilo que é teu erro. Cara, tu tem a coragem de falar que tu é falho. Né? Porque aquele cara que quer se manter forte realmente não é forte, ele tem que esconder aquilo que o Sim. faz fraco. Né? Então, se fosse por isso, né, eu acho que é uma pessoa ainda mais forte aquela que consegue se abrir. Cara, Concordo e com contigo. certeza ela vai crescer muito mais. Porque ela tá falando dos problemas. Cara, um problema que não é falado não é resolvido. Aquilo que não é falado não é resolvido, simples assim. E é isso aí, hoje até comentei com o Pablo, né, que eu fico muito melhor quando eu caio em algum pecado, quando eu faço algo errado, quando eu compartilho com os meus irmãos e é que nem ele falou, aí parece que, cara, que é resolvido, que eu entendo e que eu tenho outros aprendizados, porque, cara, errou, caiu, tira o aprendizado necessário, só que cada vez mais tu precisa errar menos, cada vez mais tu precisa errar menos, e errar no básico é idiotice porque se torna uma escolha. E uma coisa, um aprendizado que eu queria falar, que também cabe no próximo vídeo que a gente vai falar sobre, Provações. sobre provações, que uma coisa que a gente precisa aprender, de verdade, acima de tudo, é sobre perdoar a si mesmo quando a gente faz essas coisas. Por quê? Quando a gente cai em um pecado e a gente fica com remorso, não arrependimento, não confunda as duas coisas, a gente fica mal porque a gente caiu naquele pecado, a gente acaba ficando mais suscetível a cair em outros. Isso que o inimigo quer. Que tu fique mal, que tu fique ruim. Cara, não há tempo para Jesus te perdoar. Há condições, há arrependimento no teu coração. Basta tu pedir perdão que tu será perdoado. Não é que tu tem que esperar um tempo para tu ser perdoado. Basta teu coração se arrepender e tu pedir perdão. Então, cara, e outra coisa. A frase é clichê, a frase é simples, mas não adianta chorar pelo leite derramado. Aquilo aconteceu, tu não pode deixar se abalar por teus pecados, para tu não cair em mais buracos.
Cara, se tu tropeçou numa pedra simples e tu deixa ficar rolando, rolando, rolando no chão, tu vai cair mais e mais, vai se ralar mais e mais. Se tu levantar logo de cara, tu continua em pé, tu continua Mas seguindo em frente. tu fala um negócio que até me lembrou agora. Cara, tu não tropeça numa montanha, tu tropeça numa pedrinha. Então cuidado com as pedrinhas na tua vida que estão te afastando de Deus. Cuidado. Fechou, pessoal? Esse foi o vídeo sobre pornografia. Cara, compartilhem, cuidem com aquilo que vocês veem, com aquilo que vocês permitem que apareçam para vocês, tá? Para que vocês cada vez mais se afastem disso e se aproximem de Deus, porque Ele busca vocês, Ele quer vocês. Isso não é dele, Ele não quer isso para tua vida, porque isso é uma doença. Pablo, tens mais alguma coisa para falar sobre esse assunto? Alguma dica, alguma coisa? Não. Amém? Fiquem bem. Procurem os conteúdos que a gente citou, né? O Easy Peasy Method, ou livro de Um Método Fácil. Esse é um Exatamente. deles. A doutora lá é a Trish Lay, que tem um canal do YouTube. Mas qualquer coisa, se lembrarmos, a gente bota na descrição. Isso. Amém. Fiquem bem, rezem, busquem a Deus. Ele está buscando vocês, Ele quer vocês perto dele. E se cuidem, vamos por mais. A gente está aqui para compartilhar os conteúdos com vocês, a gente já passou por isso. E é aquilo, a evolução é constante, a busca pela palavra é constante. E vamos juntos. Forte abraço.